vídeo de hoje eu vou dar continuidade a esses videozinhos que eu tenho feito aqui de vlog de quarentena, né? E eu vou mostrar alguns desenhos que eu fiz de diferentes épocas, de diferentes momentos. Todos desenhos ainda, né, no papel. Acho que todos os que eu vou mostrar hoje são de lápis de cor, que são desenhos mais projetuais, né, que eu fiz mais pelo caráter de apresentar a ideia para o cliente, fazer uma board final e fazer um estudo do esquema de cores, mas não são peças tipo de print, né, de portfólio, com a pintura, né, mais rebuscada aí, dependendo do material, por exemplo, com aquarela ou com tinta Eccoline. Então eu organizei eles aqui por ordem cronológica, vou mostrar do mais antigo para o mais recente e contando a história, falando um pouquinho sobre cada um, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro que eu tenho aqui é esse, bem antigo. Esse eu devia ter mais ou menos 6, 8 meses como tatuador. Os primeiros 2, 3 meses que eu já falei aqui nos vídeos anteriores, eu comecei em casa, assim, sem muita orientação. E nessa época aqui, eu já tava, né, no estúdio que eu entrei como aprendiz, na época, a Skin Carved, lá, já tava lá há um tempo. E essa cliente, ela trouxe umas referências de Art Nouveau pra mim. Ela queria abordar essa estética e isso pra mim foi uma ótima oportunidade de estudar um pouco de um estilo que eu começaria, né, a desenvolver, que na época foi no tradicional, que é a base do traço, né, do estilo que eu desenvolvo hoje, que eu acabei sempre permitindo ir para diferentes caminhos, misturar com alguns elementos como psicodelia, né, e tudo mais, mas aqui, esse aqui tem muito do tradicional, né, a mulher com aquele cabelo bem longo, cheio de movimento, os florais e tudo mais, e eu dei umas desconstruídas, fiz umas coisas meio como se ela estivesse se desfragmentando. Você vê que essa é uma linguagem que eu exploro desde o comecinho do meu trabalho. Hoje em dia eu tenho bastante coisas que eu já exagerei, extrapolei a partir daí. E uma coisa que eu gosto muito desse projeto é do cabelo, do fato de eu não ter feito volume, propositalmente não ter feito sombra e assumido uma estética de um degradê bem chapado. Isso na tatuagem dá uma diferença, dá um recorte muito interessante. Depois desse eu tenho outro que eu separei aqui, que é uma Lotus, também numa paleta de cores de tons quentes. E nessa época eu tava pirando muito nessa lance da Lotus, que tem uma luz interna, dependendo de como você estrutura aqui a paleta de cores. Então eu botei a parte amarela central como se fosse uma luz quente e as bordas pendendo pro roxo, né, no magenta até o roxo, como se estivesse aí fazendo um contraponto. Isso dá uma intensidade dramática bem legal para esse projeto. E eu acabei utilizando essa mesma ideia na tatuagem que eu fiz no meu pescoço, que eu usei de referência pro Vitor Lima, que foi quem fez essa tatu da Lotus que eu tenho no meu pescoço. E desde essa época eu já dava uma pirada aqui nesses tons, né, de amarelo, laranja misturado com magenta e arroxeado ali da Lotus. E aqui seguindo ainda, né, no assunto flores, tem esse girassol. Nesse momento aqui eu já estava no segundo ano da minha carreira. Eu já tinha saído da primeira loja onde eu comecei como aprendiz, e aqui eu estava nesse outro estúdio de um amigo que eu fui lá, fiquei um ano lá trabalhando. Então eu já tinha uma autonomia maior, um pouco mais de experiência, e esse aqui foi um projeto bem bacana que eu gostei muito de fazer na época. Até hoje eu acho ele bem especial, assim. Uma flor que deu um movimento bem interessante da folha aqui em perspectiva em primeiro plano. Como a minha cliente fazia questão do talo, né, eu não queria que ficasse aquela coisa das folhinhas de cada uma para um lado muito padrão. Então eu procurei uma referência que me permitisse dar essa profundidade nesse movimento, inclusive para as próprias pétalas aqui, né, para não ficar tudo aquela como se fosse um raio de sol, assim, mostrar que algumas estão dobradas e tudo mais, o próprio miolo. E eu experimentei um pouquinho aqui com um pontilismo colorido, né, uma vibe meio impressionista, não sei, mas ficou bem interessante. Nessa mesma época tem esse outro aqui, que já é uma vibe de figura humana, né, já remete um pouco, por exemplo, a esse anterior aqui, só que isso aqui é basicamente um ano depois, uma composição um pouco mais elaborada, porque eu tinha esse desafio aí de fazer a mãe junto com o bebê num espaço que coubesse ali no ombro do meu cliente, né, um espaço aqui assim. E ele tinha as referências de uma Índia e tudo mais, e queria uma coisa bem brasilidades, assim. Então eu joguei bastante com esses tons de verde da vegetação, com uma luz amarela vindo do fundo, né, e um pouquinho de azul também para fazer alguns detalhes. Tentei deixar uma coisa mais minimalista, assim, mas que ficasse elegante, que não pesar demais. Afinal, tem um momento que tem uma delicadeza bem bacana. E eu gosto já desse aqui, olha só a diferença em contrapartida com esse aqui. Como eu já tenho os volumes, né, e os brilhos da pele e tudo mais definidos, mais marcados, já começando a estudar também uma estilização pro estilo que eu hoje em dia pratico mais. Esse aqui foi já um pouco depois, foi entre o segundo e o terceiro ano. Eu lembro que eu estava saindo desse segundo estúdio que eu trabalhei e voltando para o primeiro, só que foi a época que eu comprei esse estúdio, né? O estúdio onde eu comecei como aprendiz, a Skin Carved. Quem fez parte aqui do canal desde o começo viu que teve um momento
em que eu acabei comprando a loja e administrando ela durante o período aí de 1 ano e pouco, mais ou menos. Então eu tinha acabado de voltar, acabado de comprar lá, e era tipo um momento que eu tava também já estudando uma mudança de linguagem, um momento em que eu comecei a botar na prática mais autorais, onde começaram a nascer os primeiros autorais que foram bases para a estrutura do tipo de trabalho que eu faço hoje. Você vê que eu já estou com uma preocupação maior em fazer mais focado no rosto ou busto, com uma mão, já para aproveitar mais a expressão, já tem um contexto mais estilizado, com os elementos meio, né, ou de ocultismo, de misticismo, e seguindo essa mesma linguagem, essa mesma questão dos elementos estéticos, eu tenho esse outro aqui, que foi uma pira bem psicodélica, né, bem surrealista que eu fiz a partir da ideia de uma amiga. Ela queria representar o livro e eu dei a ideia de sair como se fosse uma fumaça, uma energia, um negócio assim. E também dentro desse mesmo tema, né, de misticismo, nessa época aqui, ó, os dois, inclusive, com pentagramazinhos e tal. E esse aqui remetendo mais à natureza, né? A minha ideia aqui era que essa fumaça, essa energia, sei lá, ela lembrasse de alguma forma uma flor, né? De alguma forma como se tivesse o caule, as folhas e virando uma flor aqui. Então tinha alguma pegada meio de Wicca, né? Meio de natureza desse modo aqui. E seguindo também nessa ideia de flores e de cores e psicodelia, tem esse projeto aqui, que acho que foi um dos grandes marcos de virada no meu portfólio. É um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Letícia, que vocês conhecem aqui do canal, né? Uma das editoras, que hoje em dia é um portfólio ambulante, né? Meu aqui, tem uma porrada de trabalho. Inclusive ela tá editando esse vídeo aqui agora. E ela vai mostrar a tatuagem dela pra vocês. Mostra aí, Letícia. Então esse projeto foi um grande marco, porque eu comecei a estabelecer algumas coisas mais firmes em termos de linguagem, de tratamento de cores com essa pegada mais psicodélica, essas luzes diferentes, que hoje em dia são bem marcantes no meu trabalho. Você vê que eu já vinha ensaiando e tal, desde antes. E aí, a partir daqui, por exemplo, a gente conseguiu um resultado que se mantém até hoje como peça no meu portfólio, né? A gente fez depois um outro projeto para combinar com esse aqui que eu não achei, né? Depois se eu achar, eu vou mostrar para vocês, mas ela pode botar a foto também. E esse aqui já é de um período que eu já tava bem mais rebuscado no acabamento, e foi um dos últimos projetos que eu fiz no lápis, antes de comprar o tablet e começar a trabalhar no digital. Então ele representa um ponto mais próximo de onde eu tava quando eu fiz essa transição da mídia física aí para mídia digital, beleza? Então, deixa eu botar todos aqui. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Se vocês querem continuar vendo, né, comenta aqui embaixo. Você ainda tem mais desenhos antigos, bastante coisa que eu posso mostrar de tatuagem. E quando acabarem os desenhos de tatuagem, ainda tem uma porrada de desenhos da minha, na época que eu trabalhava mais desenho livre, que eu tava, né, fazendo muito modelo vivo, que eu fiz um curso bem bacana. Então tem muito projeto dessa época. E tem desenhos antigos, desenhos de criança da minha época de otaku, de adolescente, de faculdade. Então tem muita coisa pra mostrar. Se vocês tiverem curiosidade de ver a trajetória, né, e voltar mais no passado, enfim, me falem, deixa aí nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, porque ajuda muito. E se você tá chegando agora, são 5 vídeos por semana. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações, beleza? Senão você não vê quando sai um vídeo novo. Galera, muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.